O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, celebramos a terça-feira da 12ª, a terça-feira, né, a liturgia da terça-feira da 12ª semana do tempo comum. E aqui hoje nós temos os ensinamentos de Jesus, sempre comparando a lei antiga e a nova lei, que é a lei que ele traz, a lei do Evangelho, a lei do reino. Mas nós temos também uma experiência do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, estamos refletindo, que mostra para nós ali nosso pai Abraão, né, o homem, o exemplo da fé, de desprendimento, aquele que é um exemplo de fé porque ele acreditou, saiu lá da sua terra e veio. Hoje ele tem consciência que não pode brigar com Ló, por isso ele tem riquezas, que é considerada a bênção divina, e ele se separa e cada um vai cuidar do seu trabalho, mas diz que Ló foi morar num lugar mais fértil, era mais fértil o solo, embora as pessoas viviam, né, com pessoas que praticavam maus costumes. Mas aqui sai a questão da promessa, que Deus promete a Abraão, a toda aquela terra e a descendência, como o pó da terra. Outros lugares traz como os grãos de areia do mar. Bem, são três realidades muito presentes na espiritualidade do Antigo Testamento. Que esta questão, para que a pessoa pudesse ser feliz e viver de uma forma agradável a Deus, ela tinha que ter a terra para trabalhar. A terra como fruto do sustento, porque naquele tempo tudo vinha da terra. A terra, depois a descendência, ter filhos, família, e os bens, então tudo eram bênçãos divinas. Então era terra, família, né, descendência, e os bens que eram bênçãos divinas. A bênção de Deus, seriam abençoados. Mas só que Abraão não tinha filho. E Deus promete uma grande descendência. Então isso perpassa na nossa espiritualidade. Quando voltamos, né, quando os judeus também diziam, nós somos filhos de Abraão, ou seja, da descendência de Abraão. Frutos, né, da promessa divina. E hoje os judeus, né, os israelitas, brigam ainda por causa dessa terra. É a consciência que foi Deus quem deu, mas essa terra também era habitada por outros povos. Enfim, viver bem era isso. Poder louvar a Deus, trabalhar, ter filhos, possuir os bens, mas não de forma egoísta, mas viver na presença de Deus. Era a consciência, viver bem neste mundo, porque não tinha consciência naquele tempo de uma vida além deste mundo. E no Evangelho, Jesus nos ensina, comparando as leis, quando ele diz que nós não devemos dar coisas santas aos cães,
porcos, pérolas. São 3 atitudes nossas, né? São 3 atitudes na dispensação das coisas santas. Então temos que usar a prudência e fazer o discernimento. Veja bem, a palavra de Deus é algo santo. Então, para que ela produza efeito, é necessário que se tenha um coração disponível para acolher a palavra de Deus. Senão, ela não vai nos fazer crescer, não vai produzir. Então, esta é uma das exigências, algo santo. A segunda é a prática da caridade. A prática da caridade ao próximo, sem pensar em retribuição, mas fazer por amor, que é o centro da mensagem do Evangelho. E depois a terceira, que é algo santo, é a opção mesmo pelo Evangelho, a opção por Cristo, né? E aquele que foi crucificado. E esta opção é que nos dá a segurança, nos livra das falsas seguranças. O mundo terrestre nos dá segurança, mas quem nos garante a vida em plenitude, como diz aqui, favor da vida, é a opção que nós fazemos por Cristo. E ele coloca como centro aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, não cabe a nós julgarmos ninguém, é só Cristo que pode julgar. A nós cabe sempre fazer o bem. Então, Jesus tinha consciência que a pessoa tem amor a si próprio, né? Nós nos amamos. E é esta comparação que ele faz. Muitas vezes nosso preconceito, muitas vezes o fato de bisbilhotar a vida do outro, ou só enxergar o defeito, que é diferente quando nós constatamos o pecado, né? O pecado precisa ser combatido, mas aí por meio do nosso testemunho, mas não cabe a nós julgarmos quem vai se perder e quem vai participar da vida plena de Deus. E aqui está o centro, então, da mensagem de Jesus, né? Que é o amor. Se nós vivermos o amor de verdade, esse amor desinteressado, é o amor que nos salva, que constrói, porque Deus é amor. Então, Jesus pede estas atitudes dos seus seguidores, hoje ele pede para nós, e diante, então, desta proposta de Jesus, nós não podemos ser julgadores, juízes, né, dos outros, mas sim buscarmos dar o nosso testemunho. Não cabe a nós quem vai se perder ou quem vai ser salvo, quem vai ter a vida plena. Se nós amamos de fato e queremos viver este amor, nós vamos ter um olhar como o de Jesus, né? Então, se alguém precisa de conversão, precisa de mudança de vida, vamos ajudar, mas sem julgar, né? E aqui está, então, a nossa coerência de vida. O que é coerência? É realizarmos os atos, o nosso agir deve estar em conformidade com o que nós cremos e celebramos. Estamos aqui celebrando é porque nós cremos no amor, cremos na vida plena que Deus nos oferece. Então, que Ele nos dê esta graça da conversão, né, contínua, de termos esse olhar da prática do bem, mas sem pensar na retribuição. E que a nossa segurança, de fato, esteja na escolha, na opção por Jesus Cristo e a mensagem que Ele nos deixou, a mensagem do Evangelho. E assim seja. Amém.